Eu quero que você se imagine em uma pizzaria. Você faz o seu pedido direto para o garçom ou direto na cozinha? Com certeza é para o garçom. Essa analogia nos ajuda a entender como funciona uma API. Uma API, ela é como um garçom, responsável em receber as requisições do nosso front-end e carregar elas até o back-end, para que a nossa requisição chegue até o banco de dados e retorne as informações corretas. Então hoje eu vou explorar com você como a gente constrói um controller da forma correta, utilizando o C Sharp e ASP.NET Core. Cola comigo aí. Eu vou assumir que vocês já têm aí na máquina de vocês Visual Studio instalado, o ASP.NET. Eu vou trabalhar aqui com a versão 7. O que eu quero focar aqui é no básico que um controller precisa ter para que ele possa funcionar de forma correta e o seu front-end possa chamar essa API nos padrões esperados, tá? Então a gente vai ver também como que eu construo esse controller e como que você vai colocar o payload para consumir esses controllers na sua API. Então vamos lá. Então eu vou dar um .NET New Web API. Não preciso dar nome, ele vai colocar aqui o mesmo nome da pasta para a gente. Eu vou criar uma pasta de controllers. Você vai vir aqui nas suas extensões, você vai procurar essa extensão chamada C Sharp. C Sharp Extensions. Essa extensão ela vai facilitar na hora de criar alguns arquivos do C Sharp. E também aqui eu coloco uma outra extensão para vocês instalarem, que é essa aqui, ó, C Sharp da própria Microsoft. São duas extensões aqui super importantes para trabalhar com o C Sharp. Voltando aqui, então eu vou clicar com o botão direito no meu controller, New C Sharp, e aí eu vou colocar aqui Controller. Eu vou criar aqui um controller como se fosse um Customer Controller. Por padrão, ele já vai criar para mim todo o controller com algumas informações básicas. Cara, a gente não vai focar em serviço por enquanto, tá? Eu vou apagar tudo isso aqui. Todo controller precisa ter o seu próprio construtor. Então, a gente vai chamar aqui Public Customer Controller. E aí nós vamos abrir e fechar. Vamos tratar aqui do CRUD. CRUD, como vocês sabem, C de Create, R de Read, né, que é o GET, U de Update e o D de Delete. Tá? Como eu gosto de falar no serviço, a gente tem o F de Fetch, U de Update, C de Create e o K de Kill. Ajuda a decorar também dessa forma. Então vamos lá. Nós vamos criar agora o nosso GET, tá? Ou o Fetch, ou também o Read, né? Tudo a mesma coisa, tá? No final das contas, eu quero pegar alguma informação do meu banco de dados e retornar isso para a tela. Meu método precisa ser public, iActionResult, básico, e eu vou colocar o nome do meu método, get. Importante que o seu método ele tenha um try catch. E aí, por base aqui, eu vou colocar uma exceção simples, que é o exception. Exception ele vai pegar qualquer tipo de exceção dentro desse catch. E a única coisa que eu vou retornar para o front-end é um return bad request. E eu vou colocar a mensagem dessa exceção que vai acontecer aqui dentro. Então, no meu get, eu preciso retornar algum objeto para o usuário. Então, eu vou dar aqui um return OK. Essa bad request ela vai retornar lá para o front-end quando acontecer alguma exceção, um erro 400. E o OK vai retornar um código 200. Quando a gente trabalha com get, o importante é que eu saiba como que eu vou permitir o filtro. Às vezes esse get vai listar todos os seus clientes na tela. Mas pode ser que eu queira filtrar só um customer. Então eu preciso deixar que o usuário passe algum parâmetro. Esses parâmetros a gente vai num get trabalhar com um método query. O nosso desenvolvedor no front-end, ele vai escrever uma requisição para o controller customer
é um get para o nosso customer, tá bom? E ele vai sinalizar qual é o parâmetro que ele quer colocar na query. Então, por exemplo, se eu quero pegar pelo ID do customer, ele vai escrever lá o ID e vai passar qual que é o ID. Vai passar se é o ID 1 ou 2, mas ele vai passar ali uma informação. Vamos supor que esse ID ele vai ser um inteiro. Então, a partir da query, eu vou colocar aqui que eu vou receber um inteiro com o nome ID. Dessa forma, o usuário pode ou não passar o ID. Eu coloquei aqui um int, então significa que se o dev de front-end não passar esse ID, então ele vai assumir o valor zero, porque eu coloquei ele como int. Vamos lá, no C Sharp, os tipos são bem importantes. É uma linguagem fortemente tipada, então se eu quero forçar que essa variável seja nula, eu preciso colocar que ela é nullable com um ponto de interrogação. Então, dessa vez, se o usuário só chamar assim lá no front-end, né, o nosso dev de front, ele não passar o nosso ID, automaticamente a ID vai ser igual a nulo. É assim que funciona o nosso get. Quando o front-end fizer um get para o nosso customer, ele automaticamente vai assumir que esse é o método que ele tem que chamar. Por quê? Como que a gente diferencia isso? Pelo HTTP GET, que a gente vai sinalizar aqui em cima, tá bom? Dessa forma, eu estou falando para o C Sharp que, ó, esse é o método que vai ser executado quando o usuário, o front-end, fizer um GET no /customer. Se eu fizer um outro método, HTTP POST, vou colocar aqui também igualzinho. Result. Preciso colocar um método diferente, tá? Esse aqui vai ser o meu create. Vou colocar aqui o tratamento básico. e.message para o front-end saber o que aconteceu na tela, tá? Fazendo desta forma, quando o usuário, o front-end, fizer um post para o meu customer, então ele vai cair nesse método. Então veja que eu não preciso definir na hora de chamar um método customer/get, né? Fica feio. Não façam isso, tá? Ou customer/insert, não, tá? Só pelo verbo já nos diz o que eu preciso fazer, o que eu quero fazer, então eu não preciso disso. E aí, só para a gente fazer uma comparação, né, do nosso CRUD, então o C de create, ele vai ser usado normalmente para post. O nosso read, que é o get, ele normalmente vai ser usado para o verbo get. O nosso U de update, a gente vai utilizar o verbo put. E o D, que é o delete, existe um verbo de delete em requisições HTTP. Tá? Vamos dar continuidade aqui. Então, se o nosso front-end fizer uma requisição para o get, passando um parâmetro ID, ele vai receber a requisição aqui com o ID que o usuário informar lá no front-end. E aqui eu estou sinalizando para o C Sharp que, ó, esse parâmetro ele vai vir da query. Agora, eu quero fazer uma requisição POST. Como que eu vou passar os parâmetros? Uma requisição POST, os parâmetros eles vêm por meio de um JSON. Para eu sinalizar para esse meu método, para esse meu endpoint, que o meu create ele vai receber um objeto, eu preciso aqui falar que ele vai vir de um body. E aí eu vou sinalizar como é que vai vir essa minha requisição. Normalmente, quando a gente está criando um objeto, a gente quer passar várias informações. Vamos supor, eu estou passando aqui um cliente. Então, eu quero passar o que nesse cliente? Eu vou colocar aqui um JSON. Eu quero passar o name, que é o nome do meu cliente. E eu também quero, por exemplo, passar aqui o phone number.
Como que eu vou sinalizar aqui no meu create que eu preciso receber o name e o phone number? Para isso, eu preciso criar uma classe que vai representar uma instância desse meu cliente. A gente pode vir aqui e criar uma nova pastinha chamada Models. Vou vir aqui em New Folder, Models. Vou criar aqui o meu New C# Class e vou colocar aqui um nome de Customer Request. Então, criei uma nova classe. Vou arrastar ela para o lado aqui para a gente ver junto. Então, aqui no meu Customer Request, eu vou colocar esses dois parâmetros que eu quero receber. O primeiro deles é o name e o segundo vai ser o meu phone number. Eu vou informar aqui para cada um desses parâmetros que eles vão receber por padrão uma string vazia, tá? String empty. E aí eu também vou colocar que o usuário é obrigado a passar esses parâmetros. Required. Vou tirar essas extensões que a gente não está usando. Uma dica aqui no namespace, tá? A gente pode fazer dessa forma, namespace models, ponto e vírgula, e eu apago aqui, também fica mais enxuto. Criado aqui o Customer Request, eu posso utilizar essa classe aqui. Então eu vou informar que o meu create ele vai receber uma instância de Customer Request, que dentro dela vai ter o name e o phone number. Então eu vou colocar aqui o nome da minha variável, né? Então esse aqui é o tipo e esse aqui é o nome da variável. Eu preciso agora só importar, então eu vou dar aqui um using models. Vou apagar aqui também essas coisas que eu não vou utilizar. Eu fiz aqui ó, using models porque eu quero usar o namespace models, que é esse cara aqui, que dentro dele a gente tem essa classe. Então quando eu fiz isso, ele me habilitou a vir aqui e poder utilizar o Customer Request. Vou fechar aqui agora, Customer Request, a gente já entendeu como funciona. Tenho aqui o meu Customer Request, então quando eu precisar inserir o meu cliente, é assim que o meu front-end vai passar essa informação, por meio de um payload, tá? Isso aqui é o que a gente chama de payload, que é um JSON que vai receber aqui o name e o phone number. E ele vai fazer um post para /customer. Agora eu vou seguir para o próximo, que é o nosso put. O pessoal tem muita dúvida na hora de fazer o método de update, que é o put. Vamos seguir o padrão iActionResult, update, try-catch. Vocês podem ver que isso aqui eu estou fazendo padrão mesmo. Algumas coisas não mudam. Vou fazer aqui um bad request. Se der alguma exceção, estou colocando uma exceção básica aqui, que é qualquer erro, tá? E message. E aqui eu vou retornar OK. Qual que é a diferença entre o update e o create? Primeiro está no verbo. Esse aqui espera que o verbo seja put, para que eu caia nessa função. Os parâmetros de um update, eles também podem vir por meio do from body. Então eu também posso passar da mesma forma o payload para atualizar o cliente, né? Então vamos supor que eu queira atualizar o nome do cliente ou mudar o número do telefone. Então eu vou ter aqui o mesmo payload que pode ser utilizado. A grande diferença está em como eu vou passar um parâmetro muito específico, que é o ID do cliente que eu vou atualizar. Quando a gente vai atualizar uma instância no banco de dados, eu preciso informar qual é o ID daquela instância, para não correr o risco de dar um update sem where, né? Então, eu preciso informar qual vai ser esse ID. E quando a gente trabalha com update, é muito importante que o ID seja obrigatório. Quando você tem parâmetros que eles são obrigatórios, de forma alguma o usuário ele não pode chegar nessa rota sem esse parâmetro, o ideal é que você trabalhe com o parâmetro na rota. Nessa anotação route, nós vamos colocar aqui qual é a rota que o usuário vai seguir para chegar aqui. E eu estou falando que a rota é ID. Como que o front-end vai fazer a requisição?
ele vai fazer um put lá no Axios, tá? Ele vai fazer um put para /customer, que é o endpoint do nosso controller, barra, e aí ele vai passar o ID desse nosso customer que precisa ser atualizado. E como que eu recebo esse ID aqui no meu método update? Eu vou colocar aqui, ó, from route int ID. Então, dessa forma, eu já estou dizendo para ele que ó, um parâmetro vai vir da rota e o nome dele é ID. O usuário vai passar assim para mim. E vai vir no JSON, no payload, vai vir também um customer request. Por quê? Eu preciso saber quem é o ID do cliente que eu vou atualizar. E como que eu vou atualizar? Vou mudar o nome desse cliente, vou mudar o nome do telefone, enfim, o que a gente precisar mudar. Se o usuário, por exemplo, por algum motivo, ele esquecer de passar aqui o /ID, o que que vai acontecer? Ele nem vai encontrar, ele nem vai chegar aqui nessa rota, porque eu estou falando aqui para ele que essa rota ela só é reconhecida se eu passar o ID do cliente que precisa ser atualizado. Vou continuar aqui, é o HTTP delete. Então nós temos esse verbo. Eu vou colocar aqui padrão também, action result delete. Vou colocar aqui o meu try catch padrão, faça um try catch, return badge request. E aí, um OK. Como que vai vir o parâmetro do delete? O ideal é que venha também como rota. Se eu vou deletar, o ideal é que eu saiba qual é o ID que eu vou deletar do banco. From route int ID. Então aqui eu estou sinalizando para o nosso dev de front que ele vai fazer uma request para o verbo delete no /customer e ele vai passar também o ID. A grande diferença entre esse, para ele não fazer um put em vez do delete, está justamente no verbo. Na hora de escolher no front-end qual é a requisição, o tipo da requisição, ele vai escolher delete. E aí ele vai conseguir chegar nessa requisição aqui. E o delete, a gente retorna qual é essa instância que foi excluída. Instância que foi excluída. Né? Um cliente ele não seria excluído do banco de forma permanente, ele seria excluído provavelmente de forma lógica, que é o que? É um flag de excluído. Ufa! Eu sei que é bastante, mas esse é só o começo sobre APIs. Se inscreve nesse canal que em breve eu vou disponibilizar um curso para que a gente possa aprender cada vez mais juntos e você possa crescer na sua carreira de engenheiro de software. Abraço!